Professora, eu vou explicar como é que funciona aqui a dinâmica de treinamento e teste, tá? Quando a gente inicia o código, ele vai apresentar as informações da rede, tá? Neurônios de camada de entrada oculta, neurônios da camada de saída, o alfa, a função, e as pastas onde os arquivos vão ser salvos. Tá? Depois ele vai pedir para você se você quer você quer treinar com parada antecipada ou através do erro. A pasta, antes do treinamento, ela tem só os arquivos do código e as classes caractere completo. Depois ela apresenta esses arquivos aqui, tá, após o treinamento, que é o do erro, da norma de pesos, matriz de confusão se houve o teste, tá? Norma de peso aqui a gente coloca os valores mesmo, e os valores dos pesos de entrada da camada escondida e da camada escondida para saída, os pesos iniciais e finais. Se houver um teste, ou melhor, na validação cruzada, né, a gente apresenta também esse arquivo TXT que mostra o vetor de acurácia para cada fold e depois a acurácia final no teste final. Bom, tudo aqui é feito no main, tá? Vou apresentar todos os parâmetros que são inseridos no main. Então, aqui em cima a gente coloca a pasta onde os arquivos vão ser salvos. Aqui a gente coloca os valores das camadas, o número, né, de neurônios, a quantidade de neurônios de cada camada, mais o alfa, tá? Aqui é onde a gente define quais grupos vão ser treinados, grupos de letras, né? E para o caso de treinamento da parada antecipada, a gente colocou o valor de paciência, que vai ser explicado mais para frente. Aqui também a gente define no treino, né, quais grupos que vão ser treinados, ou vão ser testados, desculpa. No treinamento com erro mínimo, a gente coloca a parada ou por número de épocas ou com erro mínimo, a gente define aqui também. E depois aparece um novo menu falando se você quer fazer a validação cruzada com parada antecipada ou com erro mínimo. E a única informação mais que você tem que colocar aqui é o K, o valor do K. Bom, a busca pelos melhores valores, né, a gente fez utilizando a parada antecipada, e o conjunto de treino ele tinha 33 grupos de 26 letras, de validação 13 grupos de 26 letras, 5 de 26 letras, todos igualmente distribuídos, tá? O alfa que a gente encontrou, o melhor alfa 0,4, e o neurônio da camada escondida, a quantidade é 63, tá? Aqui então são os valores que a gente encontrou, tá? Para cada treinamento da parada antecipada. A gente fixou o número de neurônios da camada escondida, modificamos o alfa, fixamos o alfa e modificamos o número da camada de neurônios da camada escondida, e a gente chegou que um valor melhor seria esse aqui, tá? Na verdade, né, a gente vai depois testar na validação cruzada se realmente esse valor ele é robusto para a rede, tá? Aqui a gente colocou alguns gráficos, né? O alfa 0,8, quantidade de neurônios 20. Aqui, de neurônios da camada escondida, aqui é a mesma coisa. Só modificamos o alfa, tá? Podemos ver que com o alfa grande, ele é difícil, né, de minimizar o erro, tá? Aqui com o alfa um pouco menor já é um pouco mais fácil, porém a gente tem uma questão aqui da normalização dos pesos, tá? Que eles ficam um pouco difíceis de convergir. Esse aqui cresce um pouco mais suave, né? Mas tem uma difícil convergência aqui dentro das épocas, tá? Aqui a gente fixou o alfa em 0,4 e colocamos diferentes neurônios na camada escondida. Aqui também a gente vê com o neurônio, quantidade de neurônios na camada escondida igual a 10, ele teve dificuldade para diminuir o erro, tá? Teve muitos sobressaltos aqui e que os pesos não convergiram. Porém, com esses valores ótimos aqui que a gente chegou, né? Ótimos por enquanto, o erro ele foi bem diminuído e sem muitos sobressaltos e que teve uma boa convergência dos pesos aqui, o que indica, né, por enquanto, que o alfa ele está modificando bem os pesos de forma que os pesos minimizem o erro apresentado ali entre as camadas.
noite, eu sou a Elisa e nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o treinamento de uma LP sem a validação cruzada e nem a parada antecipada. O foco principal é ver como os pesos da rede se adequam ao longo do treinamento, também conhecido como convergência dos pesos. Destacando que é difícil implementar um treinamento que seja limitado a um número de épocas, porque não dá para saber exatamente a partir de qual época podemos parar sem que tenha overfit ou underfit. Antes da gente ver a execução, vou falar um pouco sobre a configuração da rede que vamos treinar. Nossa MLP possui uma camada de entrada de 120 neurônios, uma camada escondida de 63 neurônios e uma camada de saída de 26 neurônios. No caso da nossa MLP, usamos a função de ativação sigmoide. Para essa demonstração, o treinamento será executado por um máximo de 1000 épocas ou até que chegue abaixo do erro médio. Agora, vamos observar a execução do treinamento. Opção 2, para utilizar o treinamento comparado através do erro mínimo ou número máximo de épocas. E podemos ver que na saída, a cada época de treinamento, o sistema nos informa o erro médio no conjunto de treinamento. Dá para observar que o valor do erro médio tende a diminuir, com o passar das épocas. Isso indica que a rede está aprendendo com os dados e ajustando seus pesos, de forma a reduzir a diferença entre suas previsões e os valores reais. No começo, a mudança pode ser grande, o erro, mas à medida que o treinamento avança, dá para observar que essa redução diminui. Essa tendência de diminuição do erro é mais clara neste gráfico, que plota o erro quadrático médio ao longo das épocas. Nesse gráfico, podemos observar que uma queda drástica inicia no erro, especialmente nas primeiras épocas, e isso sugere que houve um aprendizado rápido dos padrões dos dados, mas depois dessa queda inicial, o erro atinge um patamar relativamente baixo, e isso indica que a rede pode estar se aproximando de um ponto onde ajustes adicionais nos pesos têm um impacto menor na redução do erro para o conjunto de treinamento. Esse platô, no caso, pode sugerir uma possível convergência do aprendizado para os dados do treinamento. Em resumo, essa execução demonstra o processo fundamental de treinamento de uma rede MLP, onde o objetivo é ajustar os pesos para minimizar o erro nos dados de treinamento. Isso através da observação da diminuição do erro e da estabilização na taxa de mudança dos pesos. Podemos visualizar o conceito de convergência durante o aprendizado. Olá, professora. Vou comentar aqui sobre a parada antecipada, tá? Nesse caso aqui, a gente usou o conceito de paciência para tentar fugir dos mínimos locais, né? A gente tem esse exemplo na sua aula, né, em que a MLP atinge aqui um mínimo global, tá? Porém, nem sempre a gente atinge o mínimo global, né? Pode ser que a gente atinja o mínimo local. Eu coloquei esse gráfico aqui só para ilustrar que a gente pode ter vários mínimos, tá? E aí, a paciência é o valor de época que a rede tem para melhorar o seu maior erro, tá? Vou colocar aqui o código para rodar, mas antes eu vou só apresentar os parâmetros. 63 neurônios na camada escondida. O alfa igual a 0,4. A gente colocou a paciência igual a 5, né? São 5 épocas que ele tem para melhorar o erro, tá? E o conjunto de treino são 33 grupos de 26 letras, igualmente distribuídos. O de validação são 13 grupos de 26 letras, também igualmente distribuídos. E o teste são 5 grupos de 26 letras, também igualmente distribuídos. Tá? Vou colocar aqui para rodar. Adicionar a parada antecipada.
comparar aqui, a gente vê que ele tem uma acurácia no teste, né, de 0,82, porém aqui a acurácia é um conceito um pouco questionável, que o Rafa vai falar um pouco mais a respeito lá na validação cruzada, tá? Vamos olhar aqui os gráficos gerados. Do erro, a gente vê aqui que o erro ele convergiu sem muitos sobressaltos, né? E é o que indica aqui e que a gente conseguiu diminuir bem o erro, né? E o que significa aqui que o alfa é um valor, tá um valor bom, né? E para alterar os pesos, né? De forma que os pesos eles não se alterem muito bruscamente e possam minimizar o erro, né, entre a saída esperada e a saída produzida, tá? E também tem a questão da camada escondida, né? Que aparentemente são 63 neurônios, né? É um valor bom para extrair extrair as características, né, que são apresentadas para a camada escondida. Aqui tem o gráfico da norma dos pesos, tá? A gente vê que tem um crescimento um pouco acentuado, depois eles tendem a convergir, tá? É, a gente pode ver aqui que ou melhor, né, que os pesos eles não mudaram drasticamente, né? Depois convergiram, que também mostra aqui que o alfa interagiu bem na hora de alterar os pesos, tá? Vou fazer aqui um novo teste, ou melhor, um novo treino, só que dessa vez com 10 neurônios na camada escondida e o alfa igual a 1, vou manter a época igual a 5 e os conjuntos de treino, validação e teste iguais, tá? Vou sair aqui, a gente viu que a acurácia ela deu bem baixa, tá? Do teste. Vamos analisar aqui agora o gráfico dos erros. Não conseguiu minimizar o erro tanto quanto o anterior, né, que chegou quase no 0,2 e sofreu aqui tem muitos sobressaltos aqui, né, que indica também uma dificuldade de melhorar os pesos, tá? Devido o alfa ser muito grande, né, valor 1. E aqui, com relação aos pesos, a gente vê também que eles só crescem, né? E eles não tendem a convergir, né? Que também mostra aí que a interação entre alfa e o valor dos pesos não ajudou, e nem a camada, né, escondida, ajudou a interpretar os dados que foram apresentados nos neurônios. Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Rafael Timote e eu vou falar sobre aqui a parte de validação cruzada. E como a maior parte dos integrantes já chegou a mostrar um pouco do código, eu vou passar bem rápido aqui só para mostrar que eu estou executando ele. Então, aqui na primeira parte a gente vai ter eh, o menu, né, do nosso código. A gente vai selecionar a opção 3, que é para pular para funções de validação cruzada, e primeiro a gente vai testar com a parada antecipada. Aqui, enquanto ele executa, ele vai gerando esses dados, e ele vai depois gerar aqui também a parte das matrizes de confusão, e por fim, também vai gerar aqui os resultados da validação. Eu vou pular aqui para o slide, que já tem tudo resumidinho aqui dos testes que a gente fez anteriormente. Então, aqui, eu vou explicar primeiro, né, a estrutura da rede neural, que a nossa rede neural tem um número de neurônios na camada de entrada de 120 neurônios, na camada escondida são 63 neurônios, e na camada de saída são 26 neurônios, né, por conta do alfabeto. A taxa de aprendizado, né, o alfa, ele é de 0,4, que nós definimos nos slides anteriores, né, que o Gui e a Elisa comentaram sobre. E a paciência para parada antecipada a gente definiu de 6 também. O número de passos que a gente definiu, né, o CalFold, ele é de 10, o número de épocas máximas de 1.000, e o conjunto de treinamento a gente selecionou os primeiros 1.196 dados da amostra, a matriz X, que é o caso no caso, os dados que a gente vai testar no teste, né? O conjunto de validação. Em cada iteração, a avaliação cruzada, a gente seleciona um dos 10 folds que a gente criou, ou seja, tipo, a gente vai pegar 1.196 dados dividido por 10 e a gente vai ter em cada fold aquele valor de dados. E no conjunto de teste, a gente vai ter o restante, né, que são 130 amostras, que é aproximadamente 10% total. Aí a gente tem aqui como acurácia dos folds 92,5, então a gente vai ter uma taxa de erro de mais ou menos
uns 7,5%, aqui 90%, então 10%, 90,83%, aproximadamente 9%, e assim por diante, né? O nosso fold com maior acurácia foi o fold número 8, que ele tem 94,12%, e o erro, né, vai ser de mais ou menos 5,98%. Não, desculpa, 88%. E aqui, como resultado, a gente vai ter a média das acurácias, né, de 88,88%, o desvio padrão de 4,47% e a avaliação final do teste externo, nós obtivemos um resultado de 81,4%. Então, a gente consegue ver que é uma convergência bem robusta do nosso teste, né? Por conta principalmente das resultados que a gente teve na média de acurácia e desvio padrão, porque o nosso desvio padrão foi muito baixo, então a gente teve uma consistência bem legal ao longo da acurácia dos folds, e também a gente consegue observar um pequeno overfitting, né? Porque a gente tem um resultado final de 81,4 e a gente tem uma média de acurácia ali nos testes de aproximadamente ali 89%. Então a gente consegue ver mais ou menos uns 8, quase por cento, 7,5% de overfitting ali, mais ou menos, mas que, como a gente consegue ver no teste, né, como a gente teve uma consistência legal, a gente teve também um resultado final legal, a gente consegue ver que esse overfitting ele não é tão relevante comparado ao nosso teste, ao nosso resultado final. A gente consegue observar também que os erros quadráticos médios, né, a gente teve um erro quadrático médio pequeno, porque a gente tem um erro pequeno dentro dos folds, né, ou seja, a gente tem uma acurácia legal. E a gente também consegue observar basicamente, acho que basicamente isso, né? Estabilidade legal, ah, e parece que ele tem uma boa capacidade de generalização, né? Porque com os dados externos a gente consegue 81,40% de acurácia. Olá, me chamo Leonardo Zopello e agora eu vou apresentar um pouco das matrizes plotadas pelo nosso algoritmo. Relembrando aqui que as linhas de uma matriz de confusão representam a classe real e as colunas representam as classes preditas pelo nosso algoritmo, com a diagonal principal representando os acertos e os demais pontos representando os erros cometidos pelo algoritmo. No primeiro exemplo, temos uma matriz de confusão gerada pelo treinamento completo com uma parada antecipada. Nela, a diagonal principal, nós podemos ver que ela está bem robusta, com os números no intervalo de 3 a 5, representando um grande número de acerto, e também que a maioria das amostras de cada letra foi classificada corretamente. Vale a ressalva que há a presença de algumas confusões dispersas e variadas que podem ser geradas pelo método que utilizamos, que foi a parada antecipada, indicando também que a rede comete alguns erros ocasionais fora das classes esperadas, como por exemplo na letra A, indicando a letra W, ou a letra C sendo indicada pela letra Z. E além disso, pode haver algumas ambiguidades entre as letras semelhantes no conjunto de dados. Partindo para o segundo exemplo de matriz de confusão plotadas pelo algoritmo, nós temos uma matriz gerada pelo treinamento comparada através do erro mínimo ou número máximo de épocas. Nela, nós percebemos uma leve redução nos erros de classificação e, além disso, também podemos perceber que os erros estão muito menos dispersos que na matriz anterior. Como, por exemplo, na matriz anterior gerada pelo algoritmo com parada antecipada, nós temos bastantes pontos da matriz geradas por erros dispersos que pode ser resultante da parada antecipada do algoritmo e ele não teve tempo de convergir para uma resposta mais assertiva. Agora, como exemplo 3, nós temos 10 matrizes de confusões geradas pelo treinamento com validação cruzada com parada antecipada, com 10 folds. Nele, nós dividimos o conjunto de dados em 10 partições iguais, e em cada uma dessas 10 interações que fazemos num loop, um fold nós usamos como testes e os outros 9 folds nós usamos para treinamento. E para isso, em cada interação do loop, nós criamos uma matriz de confusão e a rede também é reinicializada em cada rodada para evitar que ela tenha algum viés. O treinamento foi feito com ou sem parada antecipada, e ao final de cada rodada uma matriz de confusão é gerada para aquele fold. Portanto, como nós temos 10 folds, nós temos 10 matrizes de confusão, e nela nós podemos perceber que a diagonal principal está muito forte, indicando um grande acerto da rede. Por fim, no exemplo 4, temos 10 matrizes de confusões geradas pelo algoritmo de cross-validation com erro mínimo ou número máximo de épocas. Ele também foi feito com 10 folds, e em que cada fold a rede treina até o fim do número de épocas permitido. E nela podemos ver que
são geradas matrizes mais firmes com acertos, com menos confusão em classes complexas como o P, o O e o Q, e além disso também um melhor desempenho, mas com risco de overfitting local em alguns folds. Contudo, nós temos uma conclusão de que a comparação de matrizes de conclusão nos permite verificar como diferentes estratégias de paradas afetam o aprendizado da rede. A parada antecipada tende a generalizar melhor, com menos custo de computação, porém pode parar cedo demais. E o critério de erro mínimo nos permite ter mais aprendizado do algoritmo, porém ele precisa de um cuidado maior para não causar o overfitting.